Meu querido, parece que não tem mais volta. Homelander, Capitão Pátria, surtou mesmo. Ele ficou louco agora num nível que ele nunca tinha ficado, matando os seus próprios criadores. E o que essas reações dele representam pro futuro, pros próximos episódios dessa temporada. E a grande revelação sobre a Sister Sage, ela podendo ser a grande ameaça, já que ela pode ficar cada vez mais inteligente a partir de uma revelação desse episódio. Ela poderia até mesmo derrubar o Capitão Pátria. Meu querido, muita coisa nesse episódio 4 de The Boys. Nesse vídeo vamos analisar, explicar tudo. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a quarta temporada de The Boys. Saiu o quarto episódio, agora é um episódio por semana. E meu jovem, o episódio mais relevante, literalmente, dessa temporada, como eu mesmo tinha dito na análise sem spoilers que eu fiz. Tem muitíssima coisa pra gente falar importante, então sem enrolar, já deixa esse like, não custa nada, clica e ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos e você não perder nenhuma análise de The Boys. E vamos lá, que é o seguinte, como eu disse na própria análise, né, sem spoilers, se você não viu, eu fiz uma análise aí antes do episódio sair, com base no que eu já tinha assistido, falando os pontos, e eu não sei se a galera vai concordar comigo, mas na minha opinião é o melhor episódio dessa temporada 4 até aqui. Ele bate com tranquilidade os 3 primeiros, é o mais completo em abordar todas as coisas ali, em todos os sentidos, e principalmente o ponto mais traumatizante e pesado, né, a questão do Capitão Pátria. Esse é o episódio que mais cresce o antagonismo desse personagem. É o episódio que mais mostra o quão louco esse personagem tá ficando, assim, num nível insano. A gente já tem esse início e essas cenas que é o episódio inteiro, basicamente, da parte do Capitão Pátria, do núcleo dele, ali dentro desse laboratório ali da volta, com esse foco dele indo lá e voltando nas suas origens, né? Ele visitando os cientistas que criaram ele quando criança. Mas assim, eu já adianto, a forma como eles ambientam essa visita, a forma como eles trazem isso durante o episódio, parecendo que vai ser uma visita tranquila, mas ao mesmo tempo a gente conhece o Capitão Pátria e sabe que se ele tá visitando ali, ele tá trazendo um bolinho, não é coisa gratuita, bonitinha não, porque ele não é uma pessoa gentil. Tipo, você vê o episódio desde o início sabendo que ele vai matar alguém ali, mas no final o negócio escala no nível sinistro. Assim, além disso também a gente tem mais foco no drama do Butcher, né, assim como nos 3 primeiros episódios, aqui a gente tem esse foco da doença degenerativa, desse verme, esse negócio que tá dentro do corpo dele aí, caminhando, andando, trazendo aquela ideia de que cada vez mais ele tem menos tempo ainda. E por outro lado, a gente tem a Starlight se alinhando com o Bob Singer para poder, com essas intenções aí de derrubar a Vault, por trás dos panos ali, mas que isso nesse episódio já tem meio que uma mudança de direção, a partir do que acontece da perda de controle da própria Anne, né? E outra coisa, um ponto que fica muito ressaltado nesse episódio é como eles estão sofrendo, todos os personagens aparentemente estão sofrendo com a manipulação da Sister Sage, que é a grande cabeça do negócio, talvez a principal pessoa por trás do Capitão Pátria. Às vezes a principal antagonista da temporada é a Sister Sage, ou vai ser, porque ela é a pessoa mais inteligente do mundo, ela chega de forma tímida na história, mas esse episódio engrandece mais a ameaça que ela pode representar e como ela manipula tudo. Ela já, tipo, nesse episódio ela já destruiu a Starlight e foi mostrado como ela pode ficar mais inteligente e mais perigosa ainda. A gente vai tocar nesse ponto, o ponto da lobotomia, aquele trem louco lá. Mas assim, né, de volta à visitinha do Capitão Pátria, a gente tem que começar a falar das cenas mais pesadas e traumáticas que são totalmente a cara de The Boys e que foram fortes, né? Por exemplo, ele primeiramente escolhendo um dos cientistas pra matar cada cientista, cada pessoa ali representando um dos traumas de quando ele era criança. E com isso dá pra entender que com essa visita ele quer destruir esse passado traumático. Ele é tipo aquele menino que sofreu bullying lá, daquelas histórias dos Estados Unidos e que volta na escola depois, aquelas coisas. O primeiro ponto, pesado, né, é com esse doutor que colocava ele no forno e aumentava a temperatura, né? Eles faziam isso na época pra testar as resistências dos poderes do Capitão Pátria, só que ele sentia dor e ele quer fazer com que eles sintam a mesma dor que ele, então obriga o cara a ir pro forno. E eu preciso falar que esse é o melhor episódio da temporada até aqui e o episódio que mais ressalta o Capitão Pátria como vilão, muito por conta do Anthony Starr, tá? Do ator mesmo, que esse cara merece Emmy, merece um monte de coisa por representar esse personagem, de forma que, tipo, ele tá dentro desse laboratório, a cena é tensa, sabe? Ele impõe respeito na cena, fica aquele clima pesado de medo, qualquer hora ele pode soltar um
um raio laser e matar, essa coisa mesmo. Mas aí vamos voltar um pouquinho pras outras tramas, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre um personagem que tá num drama desde os primeiros episódios e que, a partir do que acontece aqui, vai começar a se conectar com a trama principal. Eu tô falando do Huey, né? Até então, ele tava sofrendo com as questões do pai dele que teve um derrame, tá praticamente condenado a morrer mesmo, e a mãe dele apareceu do nada. E a gente pode ver aqui ele recorrendo a um velho amigo, tipo, não tão amigo assim, mas o trem bala, né? Pra poder conseguir algo pra poder salvar o seu pai. Tipo, isso é uma trama interessante da parte do Huey, uma vez que a série começa com ele sofrendo por conta dos supers, né? Ele perde a sua namorada lá no início por conta do trem bala. E tudo dava pra ele ficar contra isso, contra o composto V, mas agora ele precisa do que os supers têm, que é o composto V, por conta de alguém que ele ama, que é o pai. É interessante refletir sobre isso, sobre como as coisas viram na hora que o cara necessita mesmo. E assim, se você não percebeu até agora, nessa trama do Huey, já tem duas coisas que conectam a questão do pai dele à trama principal. O composto V que ele tá pedindo pro trem bala pegar, e a mãe do Huey que apareceu do nada, e caso você não perceba ou não tenha visto no episódio, ela trabalha pra volta. Então assim, tendo em vista a capacidade da Sister Sage, né, que é a pessoa mais inteligente e tudo mais, de estar manipulando todos os eventos, o que custaria pra essa personagem ter enviado a mãe do Huey ali do nada, e tipo, tudo isso tá influenciando ela saber que o trem bala tá enviando o composto V e tudo mais, que tá trabalhando pro outro lado, porque assim, ficou óbvio já por esses 4 episódios que a Sister Sage sabe de tudo, ela sabe até mesmo do trem bala, ela sabe que ele é a pessoa que tá infiltrada ali, que tá fazendo as coisas pros The Boys. Ela só não vai revelar isso por enquanto, não vai ferrar com ele por enquanto, porque isso pode colaborar com o plano dela. Ela é mais inteligente do que isso, mas é outra coisa que reforça a possibilidade do trem bala morrer nessa temporada. Tinham falado nas análises dos 3 primeiros episódios que tá muito arriscado, tipo, cada vez fica mais pra esse personagem ir embora. E aí vem, né, a gente tem aqui um foco de volta no Butcher, já ele meio que começando a passar suas heranças. A trama do Butcher, pelo menos nesse início de temporada, vou tentar fazer algo de legal com a minha vida antes que eu morra, então vou tentar fazer o bem pro Ryan, é isso. A partir do momento que ele não tá conseguindo, que ele tá vendo que tudo isso tá piorando, que ele pode morrer a qualquer hora, ele começa a passar o taco. Então ele já fala aqui pro MM, né, pro Mother's Milk, pra ele cuidar do menino. Se alguma coisa acontecer, cuida do Ryan. Sabe, o roteiro a cada episódio dessa temporada que passa faz a gente crer que no final da temporada não tem volta, o Butcher vai morrer, mas traz uma sensação, não sei pra você que tá assistindo, pelo menos pra mim, traz uma sensação de que vai ter uma reviravolta nisso, tá? Nessa morte do Butcher aí, ou não. Mas aí vamos voltar o foco pra Annie, né, a Starlight, aquela personagem que nunca consegue se manter nos trilhos, nos princípios dela, no que ela acredita e, tipo, perdendo totalmente o controle. Mas isso também não é só culpa dela, é muita influência da própria Sister Sage. O grande mal é a Sister Sage. Porque, como eu tinha dito a partir da análise dos 3 primeiros episódios, essa personagem, a Firecracker, não tem utilidade de nada pro set. Os poderes dela, até aonde a gente viu nessa temporada, são insignificantes. Mas ela é uma peça estratégica pra manipular massas, que a Sister Sage tá usando, e também pra poder tirar ali esses personagens, esses inimigos do caminho. Aqui ela já consegue tirar a Starlight do jogo, com esse depoimento, com essa fala na mídia aqui e tudo mais, né, entregando as verdades sobre a Starlight. E uma revelação interessante, né? Coisas que nem a gente que acompanha a história como telespectador sabia, né? Revelação de que ela teve relações com o garoto lá, de que ela teve um aborto, e que isso de início pode parecer soar como uma manipulação da mídia lá, desse pessoal da Firecracker, só pra desestabilizar, mas a reação da Starlight comprova que é real. Tipo, conseguiram tocar num ponto que incomoda ela, desestabiliza as bases dos seguidores dela e até o pessoal que tá do lado, olha pra ela com a cara estranha. E aí que a gente tem essa perda do controle, que claro, é muito satisfatório de assistir, ela usando os poderes, porque ela mal usa isso de forma agressiva e tal, ela batendo nessa Firecracker e tudo isso, mas era isso que a Sister Sage estava planejando, ela sabia que isso ia acontecer e agora esse lado da Starlight tá queimado. A tendência é que a Starlight, a partir desse momento, a partir dessa surra ao vivo aí, vá começar a perder apoiadores, as pessoas do lado dela. Esse é um dos pontos altos do episódio, mas esse aqui é um outro que chega a ser doentio o nível, né? Tipo, o Pátria já tinha matado o cara lá no forno e o que ele faz este cara fazer aqui? O resultado pra esse cientista, que foi um dos que criou ele, é um dos mais doentios e a reação do Capitão Pátria na cena é mais doentia ainda. Mais um dos traumas de infância dele, né? No caso, esse cientista ficava zoando do próprio Capitão Pátria quando criança por essas questões mais sexuais e ele obriga o cara a fazer um negócio na frente de todo mundo. E a cena é o ápice da atuação do Anthony Starr. Aquela cena que definitivamente não é pra assistir em família, né? Como sempre, The Boys não é uma série pra assistir assim, levando a esse momento, né, que ele acaba soltando o raio laser no cara e matando
ele. Cada morte dessa aqui vai mostrando que não vão ter barreiras mais pra segurar esse personagem, não vai ter mais. A história vai começar a precisar ir pro lado do vírus de Gen V, que não tá tocando muito ainda, pra poder tentar resolver. Isso é um sinal que a história vai começar a se mover pra esse lado do vírus. Já pode começar a aguardar os próximos episódios, que a tendência é essa. Assim, a gente tem aquela trama da Kimiko e do Huey enfrentando o exército lá. A razão disso, a gente ainda não tem algo tão claro pra temporada. É a parte menos interessante, eu devo admitir, mas as cenas de ação são legais. Mas de volta, a treta lá do evento da Firecracker, a gente tem que ir pra uma treta bem clássica, tipo, a cara de The Boys. O Butcher contra um Super, e que resulta nele matando esse Super. Um Super bem conhecido de início, né? O Butcher matando o Ezequiel, o cara lá religioso e tudo mais. Só que aqui tem um ponto importantíssimo que a gente deve comentar e que sai e foge totalmente do padrão, que é o Butcher, né, no meio da agonia ali, aquele trem dentro da cabeça dele, esse negócio que ele contraiu, ele apagando e do nada acordando todo cheio de sangue depois de ter dilacerado totalmente o Ezequiel. Esse tumor, essa doença degenerativa que o Butcher tá, desde quando ele usou o V24, tá fazendo com que ele tenha poderes ainda, com que ele tenha reações sinistras e ameaçadoras também. Isso pode tanto ser preocupante para as pessoas que vão estar em volta dele, do lado dele, né, como também pode ser útil para uma luta contra o Capitão Pátria, alguma coisa. Será que o Butcher vai começar a ter poderes a partir disso, poderes permanentes que ele vai conseguir controlar e saber o que é, porque isso aqui foi sinistro. E outra que quando o MM chega lá e vê os restos do cara, não vê que não foi qualquer coisa. Cortou o Ezequiel em todos os pedaços. Só que aí a gente tem que direcionar para a parte mais importante do episódio, que é a parte final ali, que aí a gente tem que explicar, tipo, o ponto mais crucial que esse episódio revela, a revelação mais importante e preocupante para essa temporada, que é a revelação sobre a Sister Sage, a revelação sobre o que está por trás daquele negócio de metal que a gente tinha visto nos 3 primeiros episódios. É uma cena que, tipo, simplesmente não dá pra colocar imagens aqui no YouTube, mas a gente tem ela fazendo o profundo, cravar isso no crânio dela, porque isso vai ferir o cérebro dela por dentro, que faz ele, tipo, ficar ferido e se regenerar de uma forma mais evoluída e maior. Tipo, é uma cena bem agoniante de assistir, não vou negar, mas ao mesmo tempo é preocupante pro que essa personagem pode se tornar. Se você não entendeu, a partir dessa revelação dá pra começar a ter ideias de que ela pode ficar superior até mesmo ao Capitão Pátria. Ela pode começar a ter uma cabeça tão gigante, um negócio tão inteligente, que ela vai começar a meio que prever o futuro, porque, tipo, a gente sabe que o poder dela é inteligência, não é prever o futuro, mas a inteligência pode chegar num nível de quase como se fosse prever o futuro mesmo, sabendo de tudo do mundo. E saber de tudo do mundo significa saber das vulnerabilidades de tudo e todos, até mesmo as vulnerabilidades do próprio Capitão Pátria, que ele tem. Elas só não são muito exploradas, mas, por exemplo, a Sister Sage, se ela não sabe ainda, ela já vai ficar sabendo sobre o vírus. E como ela pode usar isso ao favor dela pra criar um império onde ela lidera tudo. Isso tá começando a tender pra um lado da história. Isso é teoria, mas pode acabar chegando num ponto da história em que Butcher vai acabar tendo que se reunir com o Capitão Pátria em alguma missão à força mesmo pra poder barrar essa evolução dessa Sister Sage. A ponto de a temática da temporada, que é essa divisão dos dois lados na política e tudo mais, acabar sendo uma temática que a outra vilã que apareceu do nada e esses dois lados vão ter que se juntar pra lutar contra aquilo. Pode não ser isso que eu tô falando, pode ser viagem minha, mas fica parecendo. Mas assim, os outros pontos que a gente tem que abordar também, né, do episódio é as consequências dos atos da Annie, da perda de controle dela, né, como por exemplo, a perda da confiança e apoio do Robert Singer, que vai fazer ele não ficar muito do lado deles mais, ele vai correr sozinho, o que aumenta a tendência do Robert Singer acabar sendo morto pela Victoria Newman mais pra frente, e a Victoria Newman conseguiu o que ela quer de fato. E aí a gente tem essa trama do Huey conseguindo o composto V com trem-bala, ele tendo esse jogo, essa conversa ali com o Billy Butcher, que no meio disso tem uma revelação de que ele chegou a roubar composto V do próprio francês pra tentar curar esse mal, essa doença dele, ou pra fazer ele durar mais tempo, mas isso só fez ele piorar. Pode ser o próprio composto V que ele usou do francês que tá fazendo ele ter poderes, né, tipo que fez ele matar o Ezequiel. Isso pode ser uma explicação, mas o grande ponto mesmo que a gente tem é o Huey nesse dilema de usar ou não o composto V no seu pai por saber das consequências. E no final das contas ele decidindo não fazer, mas a mãe dele fazendo. Isso é mais sugestivo ainda, já que a mãe dele trabalha na Vault. Tipo, tem a cena do pai dele voltando, ele, tipo, voltando à vida normal e tudo mais. Quais serão as consequências disso? O pai do Huey já vai voltar com poderes sinistros, que vão poder inclusive ajudar os The Boys nessa luta, ou até mesmo ele pode voltar com poderes que não vão ajudar muito, mas vão atrapalhar. Tem essa possibilidade também. Por isso que eu falei na minha análise sem spoilers antes, né, que esse é o episódio mais completo. Ele desenvolve muita coisa e deixa muita coisa em aberto, bem mais interessante do que os 3 primeiros episódios, fora o finalzinho ali, né? A cena que revela um momento do trailer, que a gente não sabia o que era, né, mas que o Capitão Pátria matou todos
do laboratório, menos aquela cientista lá, deixando ela no quarto presa, pra ela também sentir o que ela fazia com ele, né? Só que ali com todos os corpos juntos. A ideia que isso aqui traz é meio que um teaser de como o Capitão Pátria vem sanguinário a partir do episódio 5. Ele, em tese, limpou os seus traumas do passado e vai usar da capacidade, da força que ele teve pra fazer isso, da sensação boa que ele teve com isso, pra poder reproduzir isso em outros lugares. Episódio sensacional, agora dá pra dizer mesmo que começou a temporada finalmente, porque, tipo, os 3 primeiros não tinham começado assim tanto. Agora fica mais interessante, dá mais vontade de assistir, mas eu quero saber de você. Coloca nos comentários o que você achou, como é que você acha que vai andar cada ponto desse da história, deixa esse like e se inscreva no canal pra você não perder os vídeos de detalhes que eu ainda vou trazer explicativos sobre esse episódio. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!